Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Foi um tema que o Senhor Jesus pediu para eu colocar aqui no canal, tá? Que é muito importante, veio no meu coração e Jesus pediu para eu alertar vocês sobre a volta dele, tá bom? Que já está bem próximo. Eu vou começar o vídeo lendo para vocês o capítulo 3 de 2 Pedros, tá? Que diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas percebeu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, gente, aqui, né, em 2 Pedro, capítulo 3, fala, né, sobre como a gente tem que ficar atentos à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já estamos vendo sinais de todas as coisas, né? O que está acontecendo no mundo, né? A questão de catástrofes naturais que está acontecendo muito. O ser humano, né? A frieza do coração do ser humano. Hoje em dia está muito difícil você encontrar pessoas que tenham amor uns pelos outros, né? Que pensem nos outros. Né? Hoje em dia tem muitas pessoas com corações frios, maldosos, individualistas, que só pensam neles mesmos, né? Cheios de avareza, né? Cheios de inveja, de ganância, de sentimentos ruins de raiva, de fúria, de mágoa, de rancor, né? Você só vê pessoas que estão congeladas, né? Estão com o coração frio, coração de pedra, né? E fala aqui na Bíblia, né, que nos últimos tempos haveriam homens maus, né, ou haveriam pessoas com corações de pedra, né, com frieza de coração, né. Então, gente, também tem a questão, né,
não sei se vocês estão sabendo que o pessoal lá da Europa já está se preparando para uma terceira guerra mundial que vai acontecer, né? Então, assim, gente, olha, cada coisa que a gente está vendo que realmente já está tendo sinais de que nosso Senhor Jesus Cristo está bem perto de vir, né? Então, a gente tem que ficar vigiando, gente. A gente não pode mais se deixar levar pelas coisas do mundo, se deixar levar pelos desejos da carne. A gente não pode deixar ser enganados por falsos profetas, né, por enganadores da palavra. Aqui mesmo fala, né, que as cartas do apóstolo Paulo são tão difíceis de entendimento que até aqueles falsos profetas, né, ele quis dizer os falsos profetas, pegam, né, essas cartas de Paulo, todas as coisas que Paulo fala em suas cartas, né, e distorcem essa palavra e interpretam ao modo deles, né, para poder enganar e iludir as pessoas, né? Que a gente tem que se apartar do engano, né? Que a gente tem que ser conduzidos pela santa e verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente tenha a salvação da nossa alma. Porque quando Jesus ele voltar para esse mundo, ele sabe quem é que está preparado e quem não está preparado para ir com ele, tá? Aqui, gente, eu separei outra palavra da Bíblia, em Mateus 25, capítulo 31, deixa eu dar uma olhada, capítulo 31 a 46, que diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, gente, olha só a palavra do Senhor, né? Como ela é importante. Aqueles que têm fé, né? Aqueles que têm fé em Jesus, mas não ajudou o seu próximo, também não herdará o reino do céu, gente. Porque Deus, ele é justo, né? Não adianta ter fé e não ter obras também, tá? Porque o que salva, gente, é a fé e as obras que a gente faz. Lembra do mandamento, dos maiores mandamentos que Jesus falou? Que é amar a Deus acima de todas as coisas, que é a questão da fé, né? Ter fé em Deus, colocar em primeiro lugar Deus em nossa vida, nosso Senhor Jesus em primeiro lugar em nossa vida, né? Servir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E não colocar nada no lugar de Deus, nada nem ninguém no lugar de Deus, né?
Isso é amar a Deus acima de todas as coisas, colocar Deus e Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Agora tem o segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Se você vê o seu próximo sofrendo, passando fome, passando necessidades, e não tem a compaixão e não tem a caridade de estender a mão para o seu próximo para ajudá-lo, você está sendo injusto, porque você não está cumprindo esse segundo maior mandamento. Não adianta falar que ama a Deus se você não ama ao seu próximo, porque se você ama a Deus e ama a si mesmo, você também terá que ter amor pelo seu próximo, independente de como o seu próximo seja, tá? Ah, mas ele é maldoso, ah, mas ele não presta, mas ele faz um monte de coisa ruim. Gente, não interessa o que o seu próximo fez, o que o seu próximo deixou de fazer. Você tem que amá-lo. E se um dia esse seu próximo, esse seu semelhante precisar de ajuda, nós temos que ajudar, gente. Porque Deus, Jesus é caridade, Jesus é amor, tá? Jesus, ele não tem acepção de pessoas. Lembra quando Jesus ele andava, né, para todos os lugares e as pessoas iam pedir ajuda dele? Ele não media esforços para ajudar essas pessoas, gente. Porque nós não podemos ajudar o nosso próximo também. Se você vê o seu próximo sofrendo, passando fome, necessidades e não tem capacidade de ajudá-lo, você não herdará o reino dos céus, porque você não está cumprindo este segundo maior mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Então a gente tem que pensar nisso, porque vê que Jesus, quando ele vir para a terra, ele vai separar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Ele irá separar os justos dos injustos. Então, gente, que nós possamos estar como ovelhas, como justos, como o trigo, tá? Porque nós precisamos ser justos aos olhos de Deus, tá certo? Então, vamos amar a Deus acima de todas as coisas e vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tá? Isso é muito bem visto aos olhos de Deus. Mas só, gente, que não adianta a pessoa vir falando o seguinte: ai, Senhor, mas eu fiz coisas boas para o meu próximo, eu fiz maravilhas para o meu próximo. Só que daí, quando você vai ver as intenções de ajuda da pessoa, é única e exclusivamente para se aparecer. Lembra que Jesus disse, gente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, tá? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E o que as pessoas fazem? Ao invés de ajudar as pessoas no oculto, porque quando a gente ajuda alguém, nós temos que ajudar a pessoa de coração. A gente tem que agradar a Deus primeiramente, tá? A gente não tem que ficar agradando a sociedade, não. A gente tem que agradar a Deus, porque quem ajuda o seu próximo agrada a Deus, tá? E agrada a Deus fazendo de coração, no oculto, sem precisar se divulgar, sem precisar se aparecer, né? Porque tem pessoas por aí que a única coisa que elas fazem é ajudar as pessoas, é ajudar o próximo, mas quer ter vantagens, quer se aparecer, quer ganhar engajamento, né? Quer ganhar reconhecimento social. Então elas não pensam em fazer as coisas para Deus, elas pensam em fazer as coisas por vaidade, né? Tudo que a pessoa faz é vaidade. E daí, gente, isso não vai ser muito bom aos olhos de Deus, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Claro, a pessoa tá fazendo uma coisa boa pro seu próximo, tá abençoando a vida do seu próximo, claro que tá. Mas quando isso vem de querer reconhecimento social, isso fica inválido aos olhos de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com isso, tá bom? Então, tudo que a gente for fazer para o nosso próximo, que seja de coração, que seja sem querer nada em troca, e que a gente queira o reconhecimento de Deus e não o reconhecimento da sociedade, não o reconhecimento do ser humano, tá? Porque tudo que a gente fizer, gente, nós que somos cristãos, que estamos no caminho de Cristo, nós temos que fazer tudo para agradar a Deus e não para agradar aos outros,
tá? Porque se a gente quer agradar aos outros, a gente acaba desagradando a Deus, tá? Tem uma outra passagem, gente, que eu separei aqui também, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17, que diz o seguinte: Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, gente, olha só, né? Se nós estivermos atentos, estivermos preparados, o Senhor Jesus Cristo irá vir aqui nos arrebatar, né? Se nós estivermos vivos na vinda de Cristo. Que eu tenho certeza que nós estaremos vivos, né? Na vinda de Cristo, porque Ele não vai demorar muito não, gente. Os sinais estão vindo e é bem capaz que Ele venha muito rápido do que a gente pensa, né? Então, aquelas pessoas que ficam falando, né? Que até tá no texto que eu li anteriormente de 2 Pedros, né? Que fala sobre a volta de Cristo. Aquelas pessoas que ficam falando, mas isso é mentira, desde dos meus antepassados, desde o tempo da minha avó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe, né? Desde os tempos dos antigos que é falado que Jesus vai voltar e Ele nunca volta. Isso é mentira, né? Isso é história contada, isso não vai acontecer nunca. Só, gente, que Ele virá como ladrão, vai ser tipo nos tempos de Noé, né? Noé que se preparou, né, na vinda lá do dilúvio. Noé se preparou, ele e sua família, né? Os animais foram na arca de Noé, né? Mas o povo que não acreditou foram todos ali, ó, levados pelo dilúvio, né? Então isso vai acontecer também na vinda de Cristo. Aqueles que estiverem preparados, eles irão com Jesus, serão arrebatados, né? Aqueles que estiverem preparados serão arrebatados. Os que não estiverem preparados ficarão para trás. Então, gente, que a gente se prepare para a vinda de Cristo, para que a gente não fique para trás, tá certo? E como que a gente se prepara? É só frequentando templos? É só indo todos os dias no culto? É só mudando as nossas vestes? Não, gente, não é só isso. É claro que a gente precisa, né, de mudanças. Se caso você frequenta um templo que realmente fala a palavra de Deus, um templo que é bíblico, que se baseia na verdadeira palavra de Deus, onde você aprende a verdadeira palavra de Deus, que ótimo para você, você está num ótimo lugar. Você está sendo edificado, você está sendo preparado pela palavra, pela verdadeira palavra do Senhor, né? Então, se você frequenta esses templos, que bom, graças a Deus, né? Se você vai todos os dias de culto nesses templos abençoados por Deus, que bom, graças a Deus, né? Se você mudou as suas vestes, o jeito que você se mostra para as outras pessoas, que bom, graças a Deus por isso. Mas não é só isso, gente. Nós temos que mudar as nossas atitudes também, tá? Nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza para o caminho certo, para que a gente não se deixe levar pelas coisas do mundo, pelos desejos da carne, tá? Para que a gente possa ser moldado, ter a nossa alma, nosso coração e nossa mente moldados pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é muito importante, tá, gente? A santificação da pessoa também é muito importante, porque sem santificação a pessoa não verá Cristo, tá bom? Então que estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus. E você vê como que fala a palavra? Primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo, aqueles, né, que se entregaram em vida para o Senhor Jesus, que se arrependeram de seus pecados e abandonaram as coisas do mundo, aqueles que abandonaram os desejos da carne, que viveram para Cristo. Esses ressuscitarão e irão embora com Jesus. E depois os vivos, né? Depois Jesus buscará os vivos também, os que estiverem aqui na terra, que são os que estão preparados e que
terão a glória junto com o Senhor Jesus Cristo, né? Então, gente, tem uma outra passagem, né, que eu separei aqui para vocês, que é no capítulo 24 de Mateus, versículo 36 a 44, que diz o seguinte: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, gente, a qualquer hora e a qualquer momento, Jesus pode vir. E aí, nós estamos preparados, né? Nós estamos nos esforçando para nos preparar, para que Jesus nos leve junto com Ele? Porque aqui fala, né, que no tempo de Noé, enquanto Noé estava se preparando, as pessoas estavam lá, bebendo, comendo, casando, se davam em casamento, elas não estavam nem aí, né? E ainda com certeza ficavam, né, debochando de Noé, falando que era louco, que Noé era louco, que isso nunca ia acontecer. Só que daí, né, gente, veio o dilúvio e aqueles que não estavam preparados, aqueles que não acreditaram, foram levados pelo dilúvio. E assim vai ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Você vê que nem os anjos dos céus sabem a que hora e a que momento o Senhor Jesus pode vir. Ele pode vir a qualquer momento, né? Jesus fala, já pensou se o pai de família, né, ele soubesse a que horas viria o ladrão, ele já estaria se preparando, né, para que a sua casa não fosse roubada, né? Então, e aí? A gente está se preparando para a vinda de Jesus? Porque a gente precisa se preparar, gente. A gente precisa se esforçar para nos santificar, né, para nos edificar dentro da palavra de Deus. A gente precisa, né, a gente precisa ter a sabedoria de Deus, né, para estar preparados para a vinda de Cristo. Porque Jesus não levará aqueles que não estiver santificado, principalmente aqueles que não tiver com a vida baseada na verdadeira palavra de Deus. Então a gente precisa muito, gente, muito estar preparados, tá? Seguir os maiores mandamentos que Cristo fala, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então a gente precisa ter esses mandamentos, né, junto com a gente, andar com esses mandamentos, se basear na Bíblia, na verdadeira palavra de Deus, andar direitinho, obedecer a Deus, né, ter obediência a Deus. A gente precisa se santificar cada vez mais, tá? Porque se a gente não se santifica, a gente não verá Jesus, a gente não chegará perto de Jesus, né? E nós não queremos ficar para trás, né? Deus que me livre a gente ficar para trás, gente. Deus que me livre. Eu acho que a pior coisa que tem é Jesus olhar para nós e falar: apartai-vos de mim, vós que obrais iniquidade. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que obrais iniquidade. Já pensou, gente? Que triste ouvir uma coisa dessa da boca do Senhor Jesus. A gente não quer isso pra gente, né? A gente quer ir com o Senhor, a gente quer ir pra glória. A gente já sofre tanto nesse mundo caído que a gente vive, né? Que nesse mundo tem tanto sofrimento, tem tanta dor, né? Pra que a gente precisa passar por mais dor, por mais sofrimento, né? A gente não quer isso pra gente, né? Então, vamos seguir os ensinamentos de Cristo, vamos seguir a verdadeira palavra de Deus, vamos nos santificar, vamos ser obedientes a Deus e seguir os maiores mandamentos que Jesus fala, né? Então, gente, tem uma outra palavra aqui, né, que eu separei, que é em Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, que diz o seguinte:
E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, gente, eu tinha feito um vídeo aqui, né, falando sobre perdão, e foram pouquíssimas as pessoas que assistiram esse vídeo, que tem ensinamentos muito importantes lá, e eu falei sobre isso, né? Você vê, aqui em Marcos capítulo 11, fala, gente, que se a gente perdoa as pessoas que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial, nosso Senhor Deus, também nos perdoará de nossos pecados. Se caso a gente não perdoe as pessoas que nos ofenderam, o nosso Pai Celestial não nos perdoará, tá? Jesus não quer perto dele pessoas cheias de rancor, de mágoa, de ressentimento. Jesus não quer pessoas com coração cheio de sujeira, cheio de coisas ruins lá dentro, sabe, gente? A gente tem que liberar o perdão para as pessoas. Lembra do maior mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo? Lembra, gente? Então, perdoar também é amar, tá? Então, se você perdoa o seu próximo, você também está amando o seu próximo. Não quer dizer, gente, que você vai manter a pessoa na sua vida, né? Não quer dizer que você não precisará se afastar da pessoa, né? Claro, né, gente? Se Deus pedir para você se afastar de alguém, você precisará se afastar, né? Mas só que assim, gente, a gente precisa perdoar, né? A gente precisa liberar o perdão, porque o perdão ele é muito importante. E o perdão é muito bem visto aos olhos de Deus. Porque como nós queremos que Deus nos perdoe de nossos pecados, se nós não temos a capacidade de perdoar o próximo, né? Então a gente precisa perdoar os outros para que a gente possa ter o nosso coração limpo, para que a gente possa se libertar de sentimentos ruins, né? Sentimentos que serão nocivos para nós mesmos, né? Para que a gente tire toda a raiva do nosso coração, toda a mágoa, todo o rancor, todo o ressentimento, para que a gente possa se libertar dessa fase ruim e viver o melhor que Deus tem para nós, né? Então o perdão é muito importante, tá certo? Então se vocês querem estar com Cristo, se vocês querem ser arrebatados por Jesus, perdoem o seu próximo, tá bom? Tem uma outra passagem, gente, que eu separei aqui, que é em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aqui fala, né, gente, sobre os pecados, né, das pessoas, sobre hábitos ruins que as pessoas têm, né, que farão com que elas não herdem o reino dos céus, tá? Então a gente tem que prestar atenção nos nossos hábitos. Quando nos entregamos para Cristo, nós devemos nos tornar novas criaturas. Nós devemos abandonar hábitos antigos para viver hábitos novos que está adentrado a palavra do Senhor Jesus. Então, qualquer desses hábitos que eu falei aqui, gente, se a pessoa não mudar de vida, se a pessoa não mudar esses hábitos, ela terá a condenação eterna, tá? E isso, gente, isso é grave, tá? Isso aos olhos de Deus é abominável. Essas coisas aos olhos de Deus é abominável. Então, a gente precisa, né? A gente precisa abandonar certos hábitos. Então, se vocês têm alguns desses hábitos, abandonem enquanto é tempo, tá? Porque enquanto há vida e enquanto há tempo, nós temos a capacidade de mudar, tá? Aqui mesmo fala, ó, gente, no mesmo capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 11, diz o seguinte: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados,
mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então, gente, aqueles que abandonam essas práticas, aqueles que abandonam esses hábitos e se tornam uma nova criatura, esses são lavados, purificados e serão justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, se vocês têm vida, se vocês têm tempo ainda, aproveitem, tá? Aproveitem para mudar, porque amanhã pode ser tarde demais, tá certo? E depois, gente, não tem como mudar mais, tá? Se você faz uma escolha certa, você terá consequências boas. Se você faz uma escolha errada, você terá consequências ruins, tá? Então, as consequências, cada consequência vem de acordo com as nossas escolhas, com as escolhas que a gente faz, né? Sejam consequências boas ou ruins, tá? Então, vamos aproveitar enquanto temos tempo, tá certo? Então, gente, tem mais um capítulo aqui, né? Que eu separei para vocês, que é a questão da crucificação, tá? De Cristo, tá certo? Que eu vou ler aqui para vocês, tá? Que eu acho muito importante, que é no capítulo 23 de Lucas, versículo 33 a 48, que diz o seguinte: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e um à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então, gente, olha só, nossa, Jesus, ele é incrível. Ele foi o homem mais incrível que pisou nessa terra. Ele foi o homem mais maravilhoso. E você vê a questão, né, dos malfeitores que estavam ali com ele, né, crucificados também, um à direita e outro à esquerda. E um deles, gente, ficava escarnecendo de Jesus, ficava zombando de Jesus, blasfemando contra Jesus. Este não se arrependeu dos seus pecados, mas o outro que repreendeu este blasfemador, o outro malfeitor, né, que era, né, malfeitor, ele se arrependeu de seus pecados e pediu para que Jesus tivesse piedade da alma dele. E Jesus, né, como Jesus viu que ele se arrependeu de coração, de verdade, Jesus falou que sim, que ele iria com Jesus para a glória. Então, olha só, gente, se você, né, que ainda está em pecado, mas quer seguir uma vida com Jesus, pense que você ainda tem tempo, que você ainda tem o sopro da vida, que você ainda tem o tempo de se arrepender. Se arrependa de coração e de alma, sabe? Jesus, ele conhece o coração de cada um. E se você se arrepender de coração, de verdade, Jesus, ele irá te perdoar, sim, tá? Independente do que você tenha feito, tá? Independente dos seus hábitos, do que você tenha feito ou deixou de fazer,
Jesus, Ele irá te perdoar. Então, gente, vamos aproveitar enquanto a gente ainda tem tempo, tá? Enquanto a gente ainda tem vida, tem tempo, vamos aproveitar e vamos nos arrepender de nossos pecados, vamos nos redimir de nossos pecados, vamos largar as coisas do mundo, vamos largar os desejos da carne, vamos nos entregar de corpo e alma para Jesus Cristo, porque Ele está vindo, Ele está chegando e não vai demorar muito. Os sinais já estão aí, tá? Então, vamos nos preparar para que a gente possa ir junto com o nosso maior mestre de todos os tempos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que vocês sigam os ensinamentos de Cristo na vida de vocês, tá? Que vocês aprendam sempre a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, que vocês se santifiquem cada dia mais, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham a salvação no Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.